Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na casa do nosso Deus, lugar em que Deus ordena a bênção e a vida para todos sempre. Local designado por Deus para que aqui o seu nome fosse clamado, invocado, e Ele se prontificou a ouvir a oração que se fizer neste lugar. Imaginemos o Deus Criador de toda a terra, o majestoso, o excelente Deus, o digno de toda adoração, se comprometer com o homem em um espaço geográfico na face da terra, ao qual chamamos casa de Deus. O Senhor se comprometeu: se você clamar neste lugar, se você chamar pelo meu nome, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à tua oração neste lugar. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Talvez você não consiga falar com um deputado, não consiga falar com um vereador, com um senador, com o presidente da república, mas se você clamar pelo nome do Criador, do Deus Filho, do Jeová Jireh, Ele inclina os ouvidos dele para lhe ouvir aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Neste exato momento, os olhos de Deus estão fixos aqui, porque Ele prometeu que os seus olhos estariam sobre esta casa de oração. Nós vemos que como Salomão, aleluias, atendeu ao chamado do Senhor, já no propósito que havia no coração de seu pai Davi em edificar o templo, só que o Senhor não o permitiu. O Senhor concedeu esta grande honra a Salomão, seu filho, e Salomão foi muito zeloso, teve todo o cuidado de fazer tudo conforme ao agrado do coração de Deus. Ele edificou a casa com todos os detalhes, da maneira mais gloriosa possível, com os melhores artifícios da época, com a melhor engenharia da época, com a melhor arquitetura da época, com os materiais mais nobres e ricos daquela ocasião. Salomão fez tudo perfeitamente, e a arca da aliança, a arca do concerto, foi levada até a casa do Senhor para o seu devido lugar. E nos diz a palavra do Senhor que agora Salomão se colocou no pátio da casa do Senhor e conclamou a todo o povo de Israel, porque Salomão iria orar a Deus. Salomão ergueu as suas mãos aos altos e estava de joelhos, e ele começou a orar ao Senhor, fazendo menção das promessas que Deus havia feito a Davi, seu pai, e como Deus havia prometido com a sua boca, com a sua mão havia cumprido, porque a casa estava edificada. E Salomão foi orando e disse: Senhor, virão pessoas aqui pedir por justiça, ouça os teus servos quando eles clamarem neste lugar. Senhor, virão pessoas aqui e vão clamar por perdão a Ti, Pai. Perdoa quando eles orarem neste lugar. E aos que estiverem longe, mas se dirigirem para esta casa de oração,
aleluias, ouça a oração dos teus servos e livra-os se estiverem em terras estranhas. E Salomão foi orando de forma sábia, de forma muito gloriosa, e tempos depois nós vamos ver que Josafá se valeu dessas promessas que Salomão estava ali na presença de Deus recebendo, quando ele orou perante a face do Senhor. Nos diz a Bíblia que quando ele acabou de orar, aleluias, todo o sacrifício estava ali, aleluias, era tanto sacrifício que não foi possível estar somente no holocausto, teve que se estender até o pátio, porque era muito sacrifício. Nos diz a Bíblia que desceu fogo dos céus, consumiu todo aquele sacrifício. Isso diante de Salomão, o rei, diante de toda a nação de Israel. Isso para Salomão e para toda a nação foi o seguinte: a nossa oração chegou até a presença dele. Essa é a primeira convicção que Salomão tinha dentro do seu coração. A nossa oração, o nosso clamor chegou até os céus, porque desceu fogo consumindo o sacrifício que nós apresentamos ao Senhor nosso Deus. Aleluias. Algo mais que se assentou no coração de Salomão foi: Deus recebeu a nossa oração e o nosso sacrifício, porque o fogo de Deus se manifestou na casa do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Foi um sinal, foi a manifestação de Deus em resposta a um clamor sincero, a um clamor de devoção, a um clamor, aleluias, que se mostrou a necessidade. Ali todo o povo se colocou a buscar e a clamar a face de Deus. Salomão estava ali como representante daquela nação, mas diante de Deus ele se posicionou como servo do Senhor, aleluias, e Deus ouviu a sua oração. Não adianta, o caminho para se falar com Deus, o caminho para se interagir com o Senhor continua sendo o mesmo, aquele escolhido por Deus desde o princípio, é a oração. A tecnologia vem se modernizando a cada vez mais,